Como que eu faço com os relatos que vêm da espiritualidade para mim? Meu nome é Aline Calabrese. Se você gosta desse assunto de espiritualidade, de experiência própria, de como que eu lido com isso na minha vida pessoal, então já me segue, já linka ali nos inscritos, no sininho, para você estar recebendo todas as informações, porque eu vou começar a publicar livros dos relatos, desses encontros, de o que aconteceu na minha vida, enfim. Vamos começar. Quando vieram desde pequena esses espíritos, bem no começo, claro que eu ficava com muito medo, né? Tem aqui um vídeo que eu publiquei já faz uns 4 anos, que eu expliquei um pouquinho de como que foi a minha infância, né? Além de tudo, as atribuições, de tudo que aconteceu na parte física, que não foi fácil já, né? Juntamente com a espiritualidade muito extensiva, né? A mediunidade muito extensiva ali, e eu não sabia muito como lidar com isso, porque uma criança, ela precisa de uma base, né, de no mínimo, algumas coisas para conseguir crescer, se desenvolver e lidar com certas coisas, desde como se sustentar, como lidar com vários tipos de emoções, sendo que a gente não tinha uma base muito forte. Então a gente ficava meio receoso, cresceu meio com vários medos, e foi ao longo do tempo que eu fui aprendendo tanto a me curar dessa parte física e entender que não existe vítimas, né, nesse planeta, existe vibração, né, e tudo que eu mesma atrair para mim essa existência, e tudo que eu escrevi no livro da vida para essa existência, para o meu crescimento pessoal. Então a mediunidade foi um fato muito extensivo na minha vida, e aos poucos, desde o tempo do colégio eu falava com meus colegas lá do ensino. Eu me lembro que desde a creche eu falava algumas coisas com algumas crianças e elas ficavam um pouco, não entendiam muito bem, nem eu entendia o que estava acontecendo, mas as professoras ficavam um pouco assustadas. No ensino fundamental a mesma coisa. Então eu via que desde o fato que eu falava no colégio, no meu trabalho, quando eu comecei a trabalhar logo após, e as pessoas meio que se fechavam, ficavam com uma cara, me olhando com uma cara como se fosse louca na cabeça. Então isso também fez eu me fechar muito, não só eu, mas como minhas irmãs também, que cada uma tem um tipo de mediunidade, então fez a gente se fechar, né? E eu, pessoalmente, então fui fazer essa busca espiritual totalmente à parte do meu trabalho, à parte da faculdade, tudo à parte. Então, desde relacionamento e tal, eu sempre estudava isso só para mim, né? Se eu visse alguma coisa, eu fazia o relato, eu relatava, então, né? Quando vem o espírito, quando eu enxergo, começo a sentir que tem uma presença ali, e que... Como que eu vou explicar isso para vocês, tá? Dependendo da energia que eu estou também, tá? Eu atraio certos espíritos, né? E isso eu entendi depois de muitos anos de estar sofrendo com ataques espirituais, com obsessões. Então eu entendi como lidar com isso. Que tem irmãos que a gente tem que, quando a gente está muito cansada, a gente acaba não fazendo a proteção necessária para a casa, não fazendo o tema de casa antes de dormir. Já dizia Chico, né? Orai e vigiai, cuidem da vibração de vocês. Então cuidem da energia de vocês, né? E às vezes a gente tá tão cansado que tu acaba adormecendo muitas vezes e tu esquece de fazer as proteções, tu esquece de fazer trabalhar com todo esse campo. Vai dar um barulhinho agora, que é uma tobata que tá passando. Eu moro no interior, então é normal. E se não tiver uma motosserra, se não tiver um barulho de cortador de grama, tá? Então, se aparecer num vídeo, você já sabe, interior tem esse tipo de barulho. Um caminhão de tora de lenha. Então, eu estou aqui na clínica onde eu faço meus atendimentos, eu e meu esposo. Ele é biólogo e hipnólogo, ele trabalha com hipnose, com mente humana, ele estudou muito sobre mente humana. E eu trabalho com outras terapias junto
tanto a naturopatia junto com a espiritualidade, uma coisa que eu amo trabalhar. Então, voltando ao assunto, quando, dependendo do espírito que aparece, a gente agora eu já sei que eu tenho que encaminhar, como quando eu não fiz o tema de casa, que é as proteções, enfim, e dependendo como é que tá a minha vibração, porque nós estamos na Terra aqui e tudo é muito diferente tu estar desencarnado como tu tá encarnado. Quando tu tá encarnado, tudo é muito forte, né? A gente viver aqui é uma experiência única e é muito gratificante, né? Porque viver nesse planeta aqui nos auxilia a crescer demais, tá? Tu pode decidir não encarnar e só que o processo de evolução seu vai ser muito mais devagar do que tu encarnar e tu conseguir passar na pele algumas provações, algumas coisas. Não que tu tem que sofrer, ninguém tem que sofrer. Isso é uma ilusão. Mas tu tem que trabalhar, né? Tu tem que trabalhar isso em ti, principalmente, né? E sempre o amor tem que ser o centro da tua vida. O amor é o centro da tua vida. Então, quando a gente às vezes está muito irritadiço, às vezes alguma coisa nos tira um pouco do sério, a gente não nos volta, não consegue rastrear seus pensamentos. Os pensamentos têm que ser para sempre isso, tá? É até a gente morrer, depois a gente vê como que a gente vai fazer, depois como que é em espírito, mas em encarnado, nós devemos sempre, sempre estar vigiando nossos pensamentos. Nós estamos como observador dos nossos pensamentos. Por quê? Porque o pensamento junto com a emoção gera uma onda. E tudo que vira uma onda vai ser cocriado. Então tu gerou uma energia e tu vai cocriar. Isso é tudo. É como que é a tua vida hoje, como que é teus relacionamentos, como que é teu trabalho, se tu reclama do teu trabalho, tu quer trair o teu trabalho. Então, a tua vida em si, nós que atraímos, e também esses irmãos, né? Como eu falei, às vezes a gente tá ali meio irritadiço, a gente não fez a proteção que tem que fazer, enfim, e a gente recebe certos ataques, né? E às vezes eu consigo sentir que acordo no meio da noite e vejo que não tá legal, às vezes eu consigo ver quem que tá ali, né? A presença que está ali tirando o sono muitas vezes da minha bebê, quem tem neném, né? Eu tenho, pra quem não sabe, eu tenho uma neném de 1 ano e 4 meses, estou gestante, vou entrar agora domingo no 5º mês de gestação, e a gente sabe que gestante gera uma energia muito grande, né? É 2 almas num corpo, né? É muita energia, tá acontecendo muitos acontecimentos atômicos aqui gerando essa vida, então isso gera muita energia. Junto com uma criança, então, eu e meu esposo, nós trabalhamos muito, muito, muito em prol da energia da Terra. É uma coisa assim que a gente tem como um dos nossos propósitos de vida. Então a gente faz essa proteção e gera muitas ondas, né, de amor, de paz, a gente sempre de limpeza. Então muitas vezes quando a gente vai dormir, você pode fazer isso, se colocar a trabalho, né, independente da onde for, né? Sempre fale que se for para sua evolução, que seus mentores, que Deus, né, lhe proteja e que você faça um bom trabalho onde que eles coloquem você de acordo com o seu grau também de entendimento. Então você vai sair em projeção astral e você vai trabalhar sendo ou talvez no umbral. Na verdade, nós todos trabalhamos no umbral, né? Aí tem vários níveis de umbral, que tem um umbral grosso, um umbral médio, o outro umbral que é o mais leve, que é onde está as casas espirituais, os lares, que tem o filme O Nosso Lar, ele também é no umbral, ali não é céu ainda, é muito mais acima, quando começa a tu vibrar muito mais alto, que tu começa a ir para as outras moradas, as outras dimensões, mas isso demora um pouco, porque o espírito, nós que estamos aqui na Terra, nós somos você mesmo, se coloque no lugar. Nós
olhe para dentro de si. Nós somos muito rebeldes, então a gente veio para aprender algumas coisas, né? E a gente só vai sair desse tipo de vibração, não digo nem só da Terra, mas desse tipo aqui de provas, expiações, que não é só a Terra que tem, né? Então a gente vai sair desse tipo de vibração quando a gente só aprender a soltar essa mochila do ego, que tanto nos aprisiona, da raiva, do ódio, do rancor, que tanto atrai ataques. E eu falo que uma vez eu falava, infelizmente eu falava que eu era amaldiçoada, um dia se viu, eu ficava vendo esse tipo de coisa, sendo que a maioria das pessoas vive super bem, nem sabe nada, só faz as suas orações ali, nem sabe nada do que está acontecendo. Só que hoje, com a maturidade que eu tenho, eu vejo que além dos resgates, né, que a mediunidade traz, mas eu vejo que, nossa, é um benefício muito bom, porque tu poder enxergar, ouvir, saber que tem alguém ali ou alguma coisa, é muito bom. E quando tem desses ataques, assim, que a gente se vê que não fez o tema de casa, faz as proteções, ancora a energia, se equilibra. É isso, primeiramente, né? Então, se equilibra, ancora a energia, faz todo o tema de casa que deve ser feito, encaminha o irmão, passa a tela, que um dia eu quero ensinar para vocês. Eu passo um scanner, aí te tira tudo que tem para tirar. Então, aí sim, tem esses espíritos que, principalmente para quem faz esse trabalho espiritual, para quem, desde para si mesmo, e para quem faz esse trabalho externo, né, que é se colocar em ajuda, o prol da terra, recebe muito ataque, né? Às vezes lá ao redor da minha casa eu vejo que tem alguns que, de vários tipos, vários jeitos, eles tentam. Então a gente tem que estar sempre em observação, principalmente, como eu falei, não no outro, em mim. Né? A gente conversa muito, eu e meu esposo, ele tem que se observar e eu tenho que me observar. Então nós dois ficamos nessas assim, de sempre se cuidar, sempre se avaliar, né? Não é se culpar, gente, não é se culpar, mas é entender que nós somos o centro da nossa vida. A gente não é coadjuvante na nossa vida. É a gente que atrai o nosso entorno. Então, às vezes, tem espíritos que eles são sofredores, mas os mentores trazem eles porque eles precisam falar. Tem muito espírito que ele precisa falar. Como tem gente que precisa vir em terapia apenas para falar, né? Para dar de frente com aquilo que doeu, né? E tem gente que necessita como uma terapia, como quem precisa ir no psicólogo, né? E tem espíritos que precisam falar, desabafar o que aconteceu. E por mais que eles sejam espíritos sofredores, os mentores deixam eles para eles, tá, alguém te ouviu, agora vamos lá, vamos dar um encaminhamento agora na tua evolução. Eu justamente também, mandando amor principalmente, sempre, acima de tudo, como você sente ou vê um espírito, uma entidade na sua casa. Sente o amor mais belo que você sente, algo que você, um amor que você, se você é mãe, pense naquele amor forte da maternidade, do todo, pense, enfim, nesse amor genuíno que tem, que a gente sabe que o humano ainda é muito limitado, então, mas mesmo assim, a energia do amor, ela vibra muito alto. E daí consegue encaminhar esses irmãos, que às vezes precisam só de uma forcinha para ser encaminhado. E foi quando eu tinha mais ou menos uns 24 anos por aí, eu morava no centro de Caxias do Sul, eu comecei a receber, teve uma noite que eu não dormi direito, não dormia e não sabia o que era, eu quer ver que tem alguém aqui. Fui na sala e lá tava ele, era um indígena, e ele tava com vestes de indígena americano, bem bonito, alto, assim, bem cabeludão. E ele me comentou como que tinha sido o desencarne dele, o sofrimento do povo dele, enfim.
Só que ele estava ali porque ele tinha pedido ajuda para os mentores, né? E de alguma forma, não sei o porquê até hoje, que eu consegui canalizar aquilo, a conversa totalmente telepática na cabeça, totalmente só mental. E ele comentou de tudo que tinha acontecido, enfim, e que era um espírito que estava cansado de sentir ódio, porque ele estava vibrando raiva, ódio, ele tinha, né, se jogado até uma hora eu vou falar todo o relato daqueles que tem vários cadernos com anotação. Então, como que aí ele me falou, eu anotei todo o relato dele. E depois que eu anotei que ele foi encaminhado e eu senti aquela coisa assim, tipo, agora eu vou seguir minha vida. Aí logo após assim eu resolvi fazer eu gosto muito de fazer poesia. Eu tô chamando de poesia espiritual, porque é uma forma de homenagear essa vida que passou pela Terra e ao mesmo tempo pegar essa história e fazer uma arte, né? Fazer para as pessoas também entenderem também que a vida não acaba aqui, ao mesmo tempo homenageando aquela vida que passou. Então eu relatei a história e fiz a poesia homenageando também e agradecendo pela espiritualidade que está trazendo esse irmão até mim. E assim, a partir daquele dia que eu tinha 24 anos, eu comecei a fazer isso. Então, às vezes eu pegava o relato do espírito, que normalmente, assim, às vezes eles falam apenas, né? Eu baixo por download, muitas vezes, dependendo do caso, eu baixo por download o que aconteceu. Alguns eu consigo ver na minha tela mental que eles estão tentando explicar, assim, consigo enxergar cenas, aí passa para outro, como se fosse tipo uma hipnose mediúnica. Não sei se existe essa palavra, né, hipnose mediúnica. Mas eu consigo enxergar o que eles estão me relatando e depois eu consigo descrever, tá? Que nem eu sempre falo, né, pra espiritualidade, nem sei se eu consegui relatar de uma maneira correta, relatar de uma maneira precisa, não seria a palavra precisa, né, de tudo aquilo, mas eu tento relatar tudo aquilo que eu vejo. E desde esse dia eu comecei a fazer isso, então eu relato, porque senão, antes disso, eu só ajudava a encaminhar. Então eu encaminhava, embora, tchau. E embora, tchau. Encaminhava, embora, tchau. E teve vários relatos que eu me lembro, assim, do espírito, me lembro do que aconteceu em tal época, mas eu não consigo me lembrar toda a história, não consigo me lembrar, só alguns relatos, assim, sabe? E se vai se perdendo, né? E eu vi que o que eu vou fazer com isso, né? Daí eu comecei a botar nos cadernos. Então, eu tenho vários cadernos com relatos. Até alguns eu já passei pro computador. Não sei o que eu vou fazer com isso ainda. Mas eu quero passar para vocês alguns relatos e tal. Até para vocês ficarem a par, né, da espiritualidade, de tudo que aconteceu comigo. Essa é uma experiência individual. Eu não sou a rainha da razão. Eu não quero me colocar aqui que eu tenho total razão de tudo que eu falo, porque eu sou uma pessoa que estou evoluindo, estou estudando, então estou eternamente uma estudante, né, na espiritualidade, sempre aprendendo coisas novas, abertas a aprender. Então, só falando para vocês de como que funciona hoje para mim. Às vezes, o irmão, então, é só para ser encaminhado, ele não vai falar nada, então é só para encaminhar ele tá precisando de energia, de luz, de amor, né, de um acolhimento, principalmente agora que eu virei mãe, é uma coisa muito forte, né? Parece que destravou algumas coisas que estavam travadas dentro de mim. Nesse último ano ali, quando nasceu minha bebê, nos primeiros meses, a espiritualidade parece que me deu um tempo, porque eu mal enxergava, ouvia alguma coisa assim, é como se eu tivesse literalmente ganhado férias da espiritualidade. E ao longo dos meses que ela foi crescendo, foi voltando aos pouquinhos, assim. Então, eu tenho relatos do ano passado também, e principalmente de projeção astral também, bastante, também disso desde pequena. Então, relatos tanto de espíritos
Nós somos seres das estrelas, né? Mas tem alguns que eles gostam de mostrar a cara deles justamente para tu ficar com medo. Então, esses que não são, que fazem questão de dizer que eles não são aqui humanos, né? Já falando já sobre vários assuntos, estamos falando de mais um, né? Que é os extraterrestres. Então, tem extraterrestre que é muito bom estar aqui como humano da Terra, como espírito, gente. Né? Que tem religiões que falam dos anjos e dos demônios, né? Eu vejo assim, é um espírito que está já na luz e um espírito que não está na luz ainda, tá? E assim é esses irmãos. Alguns já estão na luz ajudando aqueles que precisam de ajuda, que no caso nós humanos, que precisamos de muita evolução ainda, né? Estamos rastejando nisso. Mas, né? Tudo tem seu tempo. E aqueles que não estão na luz ainda, né? E ainda se alimentam de energias bem trevosas e inclusive ajudam o planeta a ficar da maneira que está, graças à nossa ajuda, né? Graças ao que a gente vibra, graças ao que a gente faz na nossa vida, né? Sempre lembrando que nós não somos vítimas. Então, esse vídeo aqui foi mais para falar para vocês como que eu lido com os espíritos. E eu vou, toda a semana, eu vou estar postando relatos, tá? Espirituais. Então, se você gosta desse assunto, então já segue o canal, que eu vou estar falando sobre relatos, o que eu faço, o que eu fiz para conseguir me ajudar, tá? Porque eu passei por várias religiões e eu tive momentos de muita descrença, que eu não acreditei nem em mim mesma, assim, porque eu não conseguia entender. Isso me deixou, por alguns momentos na minha vida, meio louca, assim, né? Trabalho, relacionamento, faculdade, espiritualidade. Só que não existe separar. A espiritualidade está dentro do trabalho, está dentro do relacionamento, está dentro da faculdade, está dentro... A espiritualidade, ela acompanha tudo. Aqui é tudo muito espiritual. Tanto que tudo aqui não é material, né? É matéria condensada, né? Se tu colocar um microscópio, tu vê que é energia condensada. Então, tudo aqui é energia. Então, entender e começar a estudar aos pouquinhos, né? Sobre vários autores que eu vou estar trazendo para vocês que eu estudei, que eu estudo e são maravilhosos. Sobre palestrantes também que são muito bons e ajudam a tu entender, a sair dessa posição de vítima, a ser o ator principal da tua vida, né? Se colocar como alguém que segue o seu propósito de vida, que segue a sua essência, então que não fica usando máscaras para tentar agradar A e B, sendo que A e B também estão perdidos. Então, independente da religião, independente se você é católico, se você é evangélico, se você é da Umbanda, se você é do centro espírita, se você não tem religião, se você, enfim, for ateu, independente disso, de qualquer coisa, de qualquer religião, a espiritualidade, amiga, sempre está do nosso lado. E a gente é o que a gente vibra, a gente é o que a gente emana. Então, por isso que a gente sempre tem que estar observando nossos pensamentos, o que a gente está sentindo. Porque a gente vai estar gerando uma carga, principalmente assim, quando uma pessoa tem inveja da outra, por exemplo, e sem querer ali ela tá querendo que, por exemplo, que se lasque lá, não sei o quê. Olha a onda e o pensamento que tu gerou. Foi aquilo. Se acontecer algo com aquela pessoa lá, pois saiba que tu também é ator principal no que aconteceu ali. Não, imagina, também é. E a onda vai e a onda volta, né? Os elétrons se encontram. Vai e volta. Então sempre tem que cuidar muito, por isso que eu sempre falo. Observa os teus pensamentos, o que tu está sentindo, tá? De começo eu já vou falar aqui. Comecem a estudar Hélio Couto. Vocês no começo não vão entender nada, mas
Se o Hélio Couto ainda vocês não conseguem entender ainda muito bem o que é o assunto do Hélio Couto, se for um pouco complexo para vocês, tem o Wagner Borges, que é um cara que estuda sobre, um grande estudioso sobre projeção astral, e ele ensina muito de uma forma universalista, de uma forma espiritualista. Tem vários médiums sensitivos brasileiros que são maravilhosos. Então aqui a gente vai conversar sobre isso, sobre todos os assuntos gerais da espiritualidade, ok? Então eu espero que você esteja bem. Então observa teus pensamentos, observa tuas emoções, sempre observa para você estar emanando o melhor para si mesmo. E depois isso vai repercutir nos demais que estão contigo e na tua vida, ok? Então até o próximo vídeo, um grande abraço.